Sérgio refutou o Xandão com o shape de planeta. Sérgio, ele tá entendendo que o único jeito dele tentar provar algo pra alguém é ele se transformar num planeta. Só que ele vai precisar adicionar uma feitiçaria ali também, né? Essa é. Só com o McDonald's não dá. O planeta é só numa regiãozinha bem pertinho da gente, que vê a 1.500 anos-luz. Tá bom. Um ano-luz é o equivalente a 9,46 trilhões de quilômetros. Já foi assaltado? Claro que não! Quem que vai ser louco dessa tal super chantão? Já foi assaltado? Claro que não! O título chama O Problema da Teoria da Evolução. Brinco o nome da teoria do Darwin, o pessoal fala teoria da evolução, dá muito problema por conta disso, porque o pessoal acha que o negócio que evolui quer dizer que o outro deixa de existir. Então tem aquela frase famosa, né? Como tem macaco ainda, né? Se tem ser humano. É isso que o pessoal que é contra a teoria da evolução fala. Ai, Sérgio. Que a gente literalmente, que o macaco evoluiu e virou ser humano. Tipo, o macaco acordou um dia, ele tava estudando pro Enem já. Tanto que o pessoal fala, cara, não, essa teoria é toda furada, ó, existe macaco ainda. Entendeu? Nossa. Falam assim, e falam sério, não é? Você é, assim, a verdade... Tá, Bom, já começou o vídeo com um problema sério, né? Que é uma falácia do espantalho aí, né? Quem são essas pessoas que usam esse Salve, Xanda. argumento? 3 meses atrás eu vim aqui e falei que tinha começado um relacionamento e você falou que ele ia dar certo. Vim aqui só pra falar que deu certo. Ah, 3 meses? Tá certo. Pra criticar a evolução. E você falando e um burro cagando, 3 Você meses deu diz que certo. acredita naquilo que é coerente, mas acredita na Bíblia. Um livro que fala que o homem foi feito através do barro. Água virou vinho e pão foi multiplicado. Um completo conto de fadas. O último Pix aí que esse Mentecapto mandou, a gente não precisa nem responder, né? Porque ele é tão desatualizado que ele não sabe que a própria ciência já deu indícios de que a vida humana pode ter começado no barro. Ele nunca viu isso. É porque ele é burro, né? Lógico. Ele acha que o mais coerente de tudo é uma explosão. Ele acha que isso criou. E daí ainda teve, depois, de quebra, veio o darwinismo ainda, né? Que foi o que fez ele ser o que ele é hoje. Claro. Valeu, Rafael. Tamo junto, irmão. Seja bem-vindo aí ao bonde dos últimos heróis da Terra. Indivíduos sem formação nenhuma, seja em biologia Esse professor aqui é ou brabo. filosofia, que utilizavam disso daí, coisa que eles aprenderam provavelmente na internet com pessoas obscuras, né? Então você pegar pior argumento possível, que não é utilizado por nenhum especialista, e colocar nesse termo guarda-chuva aí, que as pessoas que criticam a evolução falam isso, não, pera lá, eu nunca usei esse argumento. Se você ler um livro do Michael Behe, livro do Stephen Meyer, algumas pessoas que são vocais... Ali é o Flow, né? Ali é o Flow, é o Serjão. O Serjão gosta de fazer isso daí. Mas você liga lá e conversa com eles. Contra o evolucionismo, elas não se utilizam desse argumento, né? Ninguém com um mínimo de conhecimento da teoria evolutiva, que sabe que ela é uma teoria populacional, vai argumentar nesse aspecto, tá? Você... assim, aí eu posso ser burro também, por isso que chamar o de burro. A verdade é que tem um ponto onde a gente foi pra um lado e os macacos foram pro outro, né? Olha, na verdade, só melhora. O Gorgonoide, só melhora isso aqui. Há 8 milhões de anos atrás. O ancestral lá era o mesmo, né? Só que aí nós fomos se adaptando, começamos a correr nas savanas e tal. É, isso aí. Eu acho impressionante isso, cara. Eu acho impressionante isso. O macaco chegou num determinado ponto. Cara, olha aqui. O macaco foi se adaptando, cara. Então aí tem várias coisas que foram passando que é o que o Davi falou, o ser humano vai se adaptando. Sim. Aqui, mas por exemplo... Se adaptando. Adaptando ao quê, Sérgio? O macaco foi feito pra estar na árvore, filha da p... Ali na porra da floresta tem tudo que ele precisa pra dominar. Como que você quer falar pra mim que um macaco, que era muito mais inteligente que os outros macacos, resolveu sair da porra da árvore, que é onde ele tem completa dominância, e foi pro chão pra correr de leão e de tigre? E morrer por uma cobra, por qualquer coisa que tem lá. Um escorpião do deserto. Ele foi correr pra onde, Sérgio? Por que diabos o macaco vai descer da porra da floresta, da árvore, pra ir caçar bicho do chão? Pra que ele vai nadar, caçar, pegar peixe? Aonde que tá a evolução disso? Isso é uma burrice horrível. Que macaco que dura 10 minutos correndo no meio da floresta com os bichos lá de baixo?
Isso aí não é evoluir, isso é voltar pra trás. Ele tá fazendo uma coisa que ele não foi feito pra fazer. Aonde tá a lógica dessa evolução que não tem ninguém evoluindo? Você acha que o macaco é... Tá, então, basicamente, tinha lá os quadrúpedes lá e de repente... Pix. Pra você é mais coerente acreditar que um ser sobrenatural disse que haja luz. Aí, ban. Foi assim. Aí, ban. E o pior, fez a Terra em 7 dias. Comecei a ler a Bíblia e não aguentei de tanta piada. A questão é a seguinte, o que que eu tenho a ver com isso? Você leu, você achou uma piada. É aquilo que eu falei no começo da live. A pessoa mais inteligente que a outra, quando ela lê algo, ela entende de maneira diferente. Você, por ser mais burro, você lê, você acha que é uma piada. E aí você prefere acreditar no darwinismo, por exemplo. O que você tá fazendo, na verdade, é apenas negar o mundo todo à sua volta, que condiz totalmente com o que tá na Bíblia, pra tentar aceitar uma ideia completamente fajuta, que é a que você tem. Uma afirmação. Sérgio refutou o Xandão com shape de planeta. O Sérgio, ele tá entendendo que o único jeito dele tentar provar algo pra alguém é ele se transformar num planeta. Só que ele vai precisar adicionar uma feitiçaria ali também, né? Essa Só com o McDonald's não dá também, né? inclusive, não fazer justiça aos próprios evolucionistas, né? Você tentar, mesmo em princípio, transformar uma criatura quadrúpede, uma criatura bípede, é algo extremamente complexo. Porra, olha, a que ponto a gente chega. Tem que falar que é totalmente complexo de um jeito elegante, ele tá falando aqui. Porque é patético, na verdade, né? Um quadrúpede virou bípede. Ah, você tá de brincadeira comigo, cara. Não se trata simplesmente de alterar uma postura. Ah, alterou a postura, fudeu. Macaquinho foi lá, começou a andar, fudeu. Virou outra coisa. Só foi adaptar a postura, virou outra coisa. Vão nos dar os passos mutacionais que ocorreram, né? Quais são as mudanças necessárias para fazer um animal quadrúpede passar a ser bípede, etc, né? Eles simplesmente vão te dizer, na literatura vai ser um pouco, obviamente, mais complexo do que simplesmente sair correndo aí, vamos acabar com tudo. por aí, mas efetivamente é o que eles estão dizendo. Eles não têm uma demonstração empírica ou mesmo teórica de como se deu esse processo, né? Mas essa descrição aí foi horrorosa, né? E essa... Jonathan Silva mandou R$5. Xandão, você disse que dinossauros podem não ter existido de acordo com a Bíblia, mas como explica os fósseis encontrados? Sou seu fã. Manda salve. Salve, campeão, tamo junto. Cara, eu nunca sequer vi um fóssil. Eu nunca analisei um fóssil. A única coisa que eu sei é que as construções do esqueleto completo do dinossauro não foi encontrada. Ele foi desenvolvido depois de uma parte que foi supostamente encontrada. Então é um negócio totalmente manipulável. Não tem como a gente saber se aquilo lá é verdadeiro ou não. Você ter um fóssil e você reconstruir tudo depois de maneira artificial e mostrar lá o negócio pronto, eu não tenho que opinar sobre isso. Eu não posso falar que aquilo é real e que existiu. Você percebe que não dá pra eu bater o martelo e falar? Não tem jeito. Uma população, ela pode migrar para um ambiente e não necessariamente ela vai se adaptar a esse ambiente. Ela pode simplesmente entrar em extinção, porque as mutações não ocorrem para o bem do organismo. Elas não ocorrem para melhorar o organismo ou o ambiente. Ela tem que, por sorte, ocorrer, e se aquela mutação benéfica ocorrer, ainda tem que ser fixada por pura sorte. Tá louco. É ridículo isso. Ou por uma seleção muito forte, mas ela pode se perder por deriva genética. Então, assim, é uma simplificação grotesca aí, até mesmo da posição evolucionista, né? Mas vamos continuar ouvindo. E bota simplificação nisso, mas olha quem tá falando ali, ó. O plus! Olha o plus! Olha o tamanho do plus! O macaco só muito melhor em árvore do que eu, por exemplo. Por que será, hein, Sérgio? Por que, cara? Hã? Aí você acha mesmo que o macaco evoluiu pra depois chegar até em você? Hã? Você acha que você é fruto de uma evolução? Evoluiu pra caralho durante milhões e milhões e milhões de anos pra depois no final não conseguir voltar pra subir na árvore. Olha lá. Isso é uma Será que isso é evoluir?
são eu não consigo entender você evoluir e não conseguir fazer o que você fazia antes. Se eu vou treinar boxe e eu consigo dar 2 socos por segundo, eu preciso evoluir pra conseguir dar 4 socos por segundo. Se eu consigo agora dar 4 socos por segundo, eu não deixo de conseguir de dar 2 socos por segundo, caralho! Ela foi pra rua e foi atropelada. Se eu aprendi a nadar, saí da terra, fui pro mar, aprendi a nadar, isso não me impossibilita de voltar pra terra e continuar andando e correndo. Já tem beta sendo... Aonde que tá essa merda dessa evolução, cara? Que você perde a sua capacidade de fazer um monte de coisa que você conseguia, você perde isso pra fazer outra coisa e não consegue fazer de novo o que você já fazia. Porra, Serjão! O ano nem começou, acabei de chegar na live e já tem beta sendo estompada, abraço. Ih, tamo só começando, irmão. Isso aqui é só o... Isso aqui é aquecimento, tem muita coisa pela frente ainda. Tamo junto, toma, Igão, é nóis. Até hoje eu não vi nenhum macaco virar humano. É, claro que não. Até hoje vocês não viram porra nenhuma. Ninguém viu nada, mas todo mundo sai falando que é assim, assado. Fudeu, entendeu? Mas é que num determinado momento que passou aí o planeta, era o lance das savanas, que a gente chama. E aí o ser humano começou, né? Ficou de pé, Ficou de pé, e tal. né? Ficou bípede. Aí ficamos bípede. Evoluímos pro bípede. Era quadrúpede, tamo bípede agora, cara. Olha lá, ó. Viramos outra coisa aqui, ó. Saiu correndo lá, virou bípede. Pra correr dos bichos, correr atrás dos bichos. Ai, caralho. Pra poder sair correndo, que era a melhor. Meu Deus, o outro ali, o rapaz, o professor que estuda, um PhD ouvir umas merda dessa, isso sangra, isso machuca a gente. Machuca até eu, rapaz, ver um negócio desse. Serjão, hein? Tem um jeito de escapar e de ficar... Para poder... Então, tá vendo? Olha que coisa bizarra. Xandão, Então, você é negacionista, bizarro, hein? fascista e taxista. Tudo existe, irmão. Tudo existe, Léo. Diferentemente daquela imagem lá que mostrava o pescoço mais grosso e adaptado pro celular, né? Que Esse carequinha aí... Renato puta Boaventura que mandou pariu. R$5. Que esse rapaz... naquela época, não era brincadeira não. Se você não conseguisse ficar de 2 Que pés, jeito isso. você morria amizade. E aí só ficava quem conseguia. Não é que também, assim, de repente eles ficaram bípedes. Olha o professor dando risada. Olha o careca. Olha esse careca passando uma vergonha. Rapaz, Mas, tipo, tinha alguém tinha alguém... Olha só, o careca é foda pra caralho. seguia. Não é que também, assim, de repente eles ficaram bípedes. Não. Mas, tipo, tinha Não, alguém tinha alguém. dentre aquela galera que por Dentro da galera ali, ó. Tava a galera ali, né? acaso conseguia Que por acaso ficar melhor conseguiu naquela postura. ficar melhor naquela postura ali. O corpo dele... Por acaso, por variações normais dentro da espécie, permitiu isso. É por isso que é importante a variabilidade genética, né, na espécie. Mas aí, tipo assim, ele conseguia, e conseguiu de uma maneira bem ruim, digamos, né? Assim, ficar bípede de uma maneira bem terrível. Mas ele não precisava ser perfeito, porque ele só precisava ser mais rápido do que o coleguinha dele, né? Exatamente, só precisava... nossa, aí Xandão, esse tu é aí... mais MN, lenda demais. Tamo junto, BR. Professor. O professor não se conrola. Cara, esse é o nível, cara, do Brasil, irmão. E, tentou melhorar a situação, né? Talvez Simplesmente cagou em tudo, abordar né? o que eu acabei de falar, que não é uma coisa de um dia para o outro que o bicho passa a ser bipedal, mas ele acaba cometendo erros ainda piores, né? Vamos lá. Nossa, é tanta coisa. Primeiro que, mais uma vez, o evolucionista ele nunca vai te falar como se dá essa transição, né? Ele O problema simplesmente... desse povo da ciência vomita é que eles não deixam claro a que é transição apenas pra teoria. você. Eles falam com ar de arrogância como se fosse verdade absoluta. Mas isso é pseudociência, né? Aí que tá o ponto. Não se trata mais de ciência, a gente tá falando de pseudociência. Xandão, boa tarde. Evolução Enviei um é superchat, pseudociência, mas não irmão. está chegando para o maior doble do Cumeco de ano com muita energia. Tamo Desses junto, irmão. pagão. Dale, tudo nosso. acredita que ocorreu. Ele vai te dizer que existem fósseis assim, assado, que defendem essa ideia. Isso. E ele jamais vai te falar como se deu a transição, quais as mutações, qual o processo molecular que gerou isso tal coisa, como que você torna um organismo adaptado à vida. Por isso que é pseudociência. Não existe você falar que uma coisa evoluiu pra outra. A adaptação molecular, genética, que teria que acontecer pra algo assim dar certo, é uma parada absurda. Você não tem como provar e mostrar isso. Não existiu isso nunca no mundo.
É simplesmente... A teoria da evolução não dá... É uma história. É uma historinha. É um faz de conta. É uma historinha de livro da Marvel. É uma ficção isso daí, cara. Não faz o menor... Isso aí não... Rapaz... Deveria ser proibido. Eu não sei porque que na escola... Você vê sobre isso, é tão ridículo e já foi tão desmentido, já foi tão provado que isso não dá, não funciona, não é assim. É patético demais, cara. A pseudociência tá destruindo tudo. Tá deixando todo mundo tremendamente burro, cara. Vida impressionante, nas árvores, como que isso essa transição se dá. Você coloca na cabeça literalmente da pessoa que simplesmente uma coisa vira outra. Mano, isso é... Cara, a simplificação disso é tão ridícula. É tipo você assistir Pokémon e ver lá o raiozinho chegando no bicho e o bicho virando um outro bicho. É isso! É exatamente isso! Você tem que achar que é isso! Tá? Ele Puta que pariu, velho. Ocorreu simplesmente porque ele vê, ele enxerga fósseis que parecem ser intermediários uns entre os outros, mas não há uma demonstração de como se daria isso daí. Ele já acredita, é um pensamento circular. Então ele pode falar do jeito mais tosco possível. Ah, tinha variabilidade, ocorria. Isso. Ele demonstrou que havia, ele demonstrou que esse processo é possível. Qual foi a pós-evolução do ser humano registrada? Se for olhar essa teoria, aí era pra existir pessoas voando. Somos fim do produto. Ela nunca poderia ter terminado, né? É aí que tá o negócio. Mas não tem, a gente nunca teve exemplo de nada disso, cara. Nada a ver. É totalmente o oposto. Quando você analisa espécie por espécie na natureza, de bichos, e vê as características próprias, você vê que cada bicho tem um organismo próprio que possibilita com que ele consiga fazer determinada coisa ou não faça. Por isso que ele reside bem em cada ambiente específico dele. Você não tem como você pegar um e colocar em outro e achar que ele vai se adaptar a ponto de virar uma outra coisa que permita que ele seja uma nova espécie dentro daquele terreno novo, com características diferentes. Que a genética dele mude, que a célula dele entre em mutação e vire outra coisa pra que ele... Cara! Porra! Ocorrer? Óbvio que não. Mas ele acredita que ocorreu, então não precisamos da explicação. Eu já escrevi um artigo sobre isso. Vai aparecer no Floss Carmelo, inclusive, e eu já li esse artigo aqui num vídeo que eu vou colocar aqui em cima, tá? O outro problema é exatamente o fato de que ele admite que esses primeiros bipedais aí... Valkyria mandou R$5. Xande, olha só esse vídeo. Se mostrar isso para uma criança, ela vai achar o máximo kkkk. Um besouro que explode pela bunda já refuta tudo. youtube.com/. Pois é! Exatamente, Elias. Olha isso aqui, ó. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, cara. Eram imperfeitos, né? Eles eram péssimos. Ele mesmo usa termos aí ruins para esse tipo de bipedalismo. Então, como que esse organismo, que estaria aí no início do processo evolutivo, que por sinal não tem direcionamento, não tem fim, então esse organismo que tem um bipedalismo extremamente porco, extremamente porco, que esse organismo sobreviveria para passar esse bipedalismo porco para frente, sendo que nós acabamos de... A teoria deles é que se você nascer com mais cromossomos e reproduzir, você pode passar essa característica para seus descendentes. Cara, você concorda que isso daí é uma coisa que tá... Cara, você concorda que o fato de você conseguir virar uma outra espécie, você evoluir de uma espécie para outra, é uma coisa muito distante disso daí que você tá falando? Você percebe que isso não tem... Não casa? Como que esse organismo pode correr mais rápido que um animal adaptado à vida de quadrúpede? Você entende? Então,
Como que... Quer dizer, sobreviver, talvez você sobreviva, mas você vai se fuder. Você tem um bipedal perfeito no homem e o quadrúpede perfeito. Perfeito não no sentido da perfeição divina, no sentido de que funciona de acordo com a sua natureza. Então você tem um quadrúpede. Como que o intermediário, que não é nem bom quadrúpede, nem bom bípede, ele vai sobreviver para deixar os descendentes? Né? E ele dá a entender que se não corria, era predado. Lá, porque na savana era pesado a predação. Então se o sujeito não corre, ele não é Morre. predado. Mas espera lá, os macacos existem ainda na savana. Você tem chimpanzé na savana. Você tem gorila na savana. Eles são quadrúpedes. Então, espera lá, se eles ainda existem é porque funciona muito bem esse modo de vida. Então onde que está a pressão seletiva aí empurrando de certa forma a evolução na direção do bipedalismo, né? Um animal quadrúpede, pelo contrário, ele é muito mais rápido do que um animal bípede. Nós Ter vindo dos macacos, pois as espécies e gêneros são totalmente diferentes. É óbvio que são totalmente diferentes. Claro que não faz. Pois é. A pergunta agora que fica é, por que você tem que aprender isso na escola? Já parou pra pensar nisso? Nós somos completamente péssimos em termos de fugir de organismos como, por exemplo, um leopardo. Nós somos mais lentos do que um chimpanzé. Nós somos muito mais fracos do que um chimpanzé. Nós não temos pelos nem pele grossa. Nós somos extremamente vulneráveis. Então isso tudo é contrário à teoria evolutiva. Foi o que eu falei aqui. Só na cabeça do Sérgio. Olha que coisa, ó. Tá vendo como que você não precisa ter um diploma pra pensar? O argumento aqui do professor PhD é exatamente o argumento que eu, de maneira lógica... Qualquer pessoa, cara, que pensa, chega nisso. A sanidade da Terra que dizem ter 4,5 bilhão, mas virar outra coisa igual Pokémon é foda, kk. Pois é, lógico que é foda. Isso não existe, cara. Não existe isso. É uma história, é um conto de fadas. É tipo você balançar a vara. Eu vou balançar minha vara assim, ó. E vou fazer com que você vira um caranguejo. Correr. É. Que aí a onça ou sei lá o que só pegava o amiguinho ali que não conseguia fazer tão bem o negócio. Pois é, interessante. Interessantíssimo. Muito bagulho, muito foda, cara. Esqueci, viado. Resumo da minha vida. E tem o lance de ir pra outro planeta também, né? Então, esse lance de... Imagina, se a gente começa... Se a gente começa, né, a colonizar Marte, igual o pessoal fala. O ser humano, depois de não sei quantas gerações que começar a nascer lá, vai ser diferente também. Isso é, de fato, uma possibilidade. Pois é, mas será que a gente não controlaria as condições lá pra não ter essa alteração? O que tu pensa? Cara, acho que até um certo nível, sim. Mas depois... Aqui na Terra já acontece isso, cara. Você pega o pessoal, por exemplo, que nasce em locais de alta altitude. Pega assim... Vamos pegar Os Sherpas, né? Sherpas, boliviano, por exemplo, né? Ele tem o nariz mais largo. Por que ele tem o nariz mais largo? Porque ele tem pouco ar, precisa ter o nariz mais largo para conseguir inspirar mais ar. Então, ele pode ter... Mais uma vez, ele atribui direcionamento e necessidade Michael ao mandou processo R$5. evolutivo que simplesmente não é Salve verdadeiro. Xandão, você um católico que acredita em imagens de santos. Não. Não é porque existe menor pressão atmosférica, menos ar, que, portanto, o organismo vai evoluir o Vocês nariz zoam mais do largo. Sérgio, Não é mas a porque vida se dele foi para deve ser Marte ruim, que cara. o ser humano vai evoluir alguma coisa. O processo evolutivo, ele procede ao acaso, porque as mutações são ao acaso. Elas não ocorrem para melhorar o organismo É o acaso. Da mesma forma como o Big Bang foi o acaso. e adaptá-lo Tudo ao é o ambiente. acaso, nesse Caso modelo. uma mutação, por sorte, cause o benefício, aí sim o indivíduo poderá passar isso daí para frente, né? Então não há... Taxaram de boa lenda e verdade que Entenderam você por que não esses tira caras verdade detestam a R$5. Bíblia? Aí, Porque Xandão, na Bíblia não explica existe uma coisa. acaso. Se fósseis não provam nada, então por que você acredita nos fósseis dos gigantes chamados de Nefilins? Você se contradiz toda hora, campeão. Você é muito burro. Para de me chamar de campeão, seu merda. Eu nunca falei que o fóssil do gigante é verdade. Eu nunca vi o fóssil, cara. Você tá louco? Para de botar a palavra na minha boca, seu arrombado. Você acha que eu vou perder meu tempo falando de fóssil se eu nunca vi aquilo? Não sei como que foi analisado, onde tava, como é. Nunca falei isso.
Tá maluco, cara? E com a medicina avançada, etc., mesmo o processo microevolutivo, algumas alterações genéticas aí, ele não ocorre, porque nós podemos, né, controlá-lo, né? Então, as doenças genéticas, nós conseguimos manter essa carga genética na população, porque nós curamos as pessoas doentes, né? E essas variações Você acha que se o feijão chamam faz de amor, microevolução o dentro faz? de uma espécie, que não é o mesmo processo que supostamente seria capaz de levar ao surgimento de um novo organismo, essas coisas elas ocorrem, porque são o que nós chamamos na filosofia, eu já falei 1 milhão de vezes, variações acidentais. Isso, Óbvio. É uma eu questão tenho uma amiga complicada que isso foi aí. batizada na igreja em um ritual de macumba. Quando ela me falou, eu não acreditei. KSK. Não seja amigo dessa pessoa não, viu? Se existe uma pessoa com uma maior capacidade, me esqueço o termo técnico, mas consegue segurar mais ar no pulmão do que uma outra pessoa, em um ambiente em que o ar é mais rarefeito, é claro que ela tem uma maior possibilidade de sobreviver com uma maior qualidade de vida e deixar mais descendentes. Isso supondo que vivemos um ambiente meio rústico, que as pessoas ainda morrem por essas coisas. Se você tem tecnologia que vai permitir uma qualidade de vida para qualquer um, isso aí não vai acontecer. Mas nós estamos falando de tribos isoladas que ainda assim morrem, tem muita mortalidade infantil, etc. Então sim, variações naturais. Mano, a própria punheta refuta a evolução. Vocês batem 30 punheta por dia. Você acha que não era pro pinto de vocês ter virado uma outra coisa já? O tanto de punheta que vocês batem? Dentro da espécie, acidentais, que não são trocas, né, criação de Fica ovos, esfolando o próprio pau. novas formações Todo dia. de balplantes que a evolução exige. E continua a mesma merda. Essas coisas ocorrem. Né? Óbvio, existem pessoas com cabelos mais longos que Xandão, outras. sou Pessoas teu que têm- fã. conseguem- Comecei a treinar pra ser um campeão igual você. Tamo Ter junto, me Albert, achado é o último nóis. herói da Terra. Um forte abraço, ponto. Abraço, companheiro. Tudo de bom aí na sua vida. Tamo junto, segurar irmão. mais ar do que outras. Mas não há nada novo sendo criado aí. É uma diferença quantitativa e não qualitativa. Então, essas coisas podem certamente ocorrer, mas elas não são necessárias, tá? E ele está colocando como se elas fossem, né? Como se a adaptação fosse uma inevitabilidade. Isso é uma baboseira. Ter começado aqui, mas depois de tantas gerações, ali, né, vivendo ali, nascendo ali, ele se adaptou. Sérgio adora falar uma tudo bem, a besteirinha. gente pode ter, mas de qualquer maneira, Qualquer pequena variação é por mais que a suficiente. gente tente imitar, não vai ser igual. E aí vai começar, depois de sei lá quantas gerações, criar um ser humano um pouco diferente, entendeu? Eu acho que assim. Que rabuda ir pra Marte, irmão. Eu não iria, não. Fazer o quê em Será Marte? tá bom já. Porra. Será é bom. Porra, malandro, assim, você tá em Marte. Pra você, assim, a gente vai ter, imagino que pra viver em Marte, sem todo aquele aparato, se eu quiser dar uma cagada em Marte e tal, tem que fazer isso dentro. Tu se preocupa muito com isso. É porque, na verdade, aqui a gente também meio que caga dentro de um lugar, É, né? Ninguém caga caga na rua. na rua. Mas se eu precisar cagar na rua, eu consigo, cara. O professor tá simplesmente inconformado com tanta abobrinha. Olha a cara dele, ó. Qualquer pessoa inteligente olha pra isso e faz assim, ó. Ele fica... Pra lenda de boa cara tem um boato que você é meu melhor ídolo. Não, tem essas coisas de ídolo não, Vocês irmão. me desculpem aí pelo baixo calão e a pobreza dessa conversa. Eu não tinha chegado Não, até tá essa assim, não. parte, né? Mas enfim, eu nem sei se vão continuar falando de evolução. Eu vou aumentar mais a velocidade aqui pra não ter que sofrer muito com isso. Se eu precisar, eu consigo. Lá em Marte não tem essa de cagar na rua. Ou seja, então pro ídolo. Você é foda. Minha inspiração pra evoluir. Tamo junto, irmão. É nóis. Ele só vai sentir em casa no planeta sem poder cagar na rua, né? Mas vai ter os banheirinhos. Não, então, a vida, Banheiro químico em imagina... Marte. Hã? Banheiro químico em Marte. é maneiro. A verdade, assim, eu penso que, porra, a vida em um outro planeta, ela vai se dar dentro de um... Sim, dentro do habitat, dentro, de do uma móvel, parada, alguma não sei coisa, o quê. exatamente. Porque a gente não tem como transformar as outras características desse planeta. E a gente, como você disse, é extremamente frágil. Qualquer merda a gente vai pro espaço. Não, e assim, a gente acha que tipo, a gente pode sair Heitor vivendo, cagar na Lampião rua, qualquer mandou canto. R$5. Não é assim não, amizade. O universo Você não tá é nem aí muito pra... burrinho, Xandinho. Demora milhões e milhões de anos para os seres evoluírem. Você fala como se fosse uma coisa do dia para a noite, kaká. Vocês escutaram esse pernilongo falando um monte de abobrinha? pra gente. O universo quer mais que a gente morra. Então, tipo, onde a gente tá aqui agora, que a gente consegue, tipo, viver e... Então o universo não tá nem aí pra gente, mas ao mesmo tempo ele quer que a gente morra, né? Eu acho que é uma contradição aí, né? Ou ele não tá nem aí pra gente, ou ele quer que a gente morra, né?
Então é essa ideia aí, ateia, né, de que não há propósito em absolutamente nada. Nós somos um pequeno acidente aí no meio de uma galáxia comum, no meio de outras centenas de bilhões de galáxias. E se ignora o fato de que Renan mandou todo o R$5. universo parece ser Salve projetado Xandão, a de forma Bíblia diz a que Terra era permitir sem que forma esse e vazia pequeno onde planeta começa o nosso dinossauro, aí vem o Big Bang e depois começa a criação. Foi assim? Foi. Igualzinho. tem a vida da forma que tem, né? Todas as constantes cosmológicas, elas são minimamente ajustadas, né? Questão de, se você mudar uma casa decimal aí, sei lá, 5 para trás do zero, mudar um tiquinho, A Terra vai todo pro o beleléu. universo se colapsaria, né? Mas aí está esse universo extremamente ajustado, um planeta que está na posição perfeitamente ideal para ter vida da forma que tem, para que a água se comporte. Aí, da cara, forma seu que se último herói comporte. da Terra se vai salvar. Então, Só os merecedores, né? propuseram essas ideias de multiverso para tornar menos improvável o nosso universo, né? Dizer, não, esse universo é um entre outros bilhões que são produzidos continuamente, então, por sorte, eventualmente um sairia da forma que saiu, né? A verdade é que só existe um universo e ele é improvável de uma forma indescritível, né? Então, isso não é evolução, mas, enfim, queria fazer esse comentário aí. E respirar simplesmente o ar que já tava aqui antes da gente. É uma coisa extremamente única e especial. Qualquer canto que tu vai no Salve, Xanda. universo não vai ser assim. Assistiu Vai ser a terrível, posse vai ser do uma Lula merda. ontem. Provavelmente tu vai precisar O de uma parada cachorro. enorme pra poder conseguir fazer o básico do básico. Não, a gente só funciona aqui no planeta Terra, de todo o Fernando universo que a gente mandou conhece. Os próprios caras aqui, ó, no meio desse círculo de ideias imbecis, eles estão chegando numa coisa que é verdade aqui, ó. Olha o que o Igor tá falando, ó. Então, qualquer canto que tu vai no Vocês percebem que em meio às próprias imbecilidades que eles falam, eles acabam chegando perto daquele momento que na conversa todo mundo fala assim, ó. Caralho, mas tudo que a gente tá falando é merda. Tamo falando merda pra caralho. O Ó, universo foi vai ser agora, assim. esse momento foi agora, ó. vai ser terrível, vai ser uma merda. Provavelmente tu vai precisar de uma parada enorme pra poder conseguir fazer o básico do básico. Não, a gente só funciona aqui no planeta Terra, de todo o universo que a gente conhece. Não, mas Que engraçado. A gente só funciona no planeta Terra. Ó o Igor jogando a bosta no mandou ventilador. A R$5. gente só funciona. Por que Salve será? Xanda, malho o miolo do peito faz meses e não consigo juntar eles sem Por que contar será que só você na Terra tem tem alguma vida? dica de Só afago aqui a gente crucifixo? funciona, hein? Toda essa dificuldade do ser humano, se a gente pensa em ir pro espaço, tudo isso. Cara, é conversa de boteco. Isso aqui é conversa de nego beldo. Só que é o Serjão que tá lá. O cara tem diploma, tudo. É ridículo ver esses caras falando. Esse carequinha aqui eu não sei de onde ele veio. Não sei de qual esgoto ele foi cuspido. Mas os caras viajam. É uma doideira isso aqui. dá pra. Até onde a gente conhece, mas. Sagan fala muito bem isso. É o único lugar que a gente pode chamar de lá. É, aqui. mas E eu tamo não, fudendo com ele. eu não duvido nada que um dia a gente descubra um lugar, né? O Sérgio talvez possa dizer isso melhor, mas encontrar um lugar que seja Essa questão de tão habitável, masturbação ou talvez me até fez mais ficar habitável tão do que a... frustrado comigo que eu tive que ir fazer tratamento. Olha só o ponto que cheguei. Número drogas nunca mais. Foi fazer o tratamento, é? Que tratamento você fez? Mas a gente tem um. Tem pessoal que já estuda isso, sabia? Pois é. Chama planetas super habitáveis. Ah, Seriam mais habitáveis. que a mas Terra. isso é teoria só, ninguém viu ainda isso. Não viu. Então, isso Mas é daí. possível. Então, mas só que isso Então já concordam comigo, né? Então o nosso país, o nosso planeta é extremamente improvável, não há a menor evidência de que existe nada parecido com isso. E esses iludidos aí, não os indivíduos necessariamente do podcast, mas os cientistas que estão aí buscando planetas habitáveis e tentando, como eu disse, maximizar essas probabilidades da nossa existência para que nós não sejamos mais especiais, né? Eles têm falhado miseravelmente, né? Acho que os que melhor conseguiram isso na Vê que o Sergio parece âmago aí ser da frustrado sociedade afundado foram os na pão. evolucionistas, né? Que agora a vasta maioria das pessoas acham que elas não são especiais, que elas são meramente macacos um pouco mais complexos, mas uma pessoa com um pouco mais de critério, ela consegue ver que isso também não se sustenta, né? Isso por si só já é um puta problema, eu imagino. Porque, como a gente consegue observar hoje? Quantos bilhões, ou milhões, ou milhares Ah, não, de mas luz? planeta a gente consegue ver muito perto só. É? Planeta é só numa regiãozinha bem pertinho da gente. O que é perto, Sérgio? Não, cara, planeta a gente vê a 1.500 anos-luz. Tá bom,
um ano-luz. É o equivalente a 9,46 trilhões de quilômetros. O Serjão falou aqui... 1.500 anos da gente. Fica perto, Sérgio. Não, cara, planeta a gente vê há 1.500 anos. 1.500 anos-luz aí. Tá bom, 1.500 anos-luz. Como é que tu vai chegar lá, irmão? Não tem como chegar em ciência. Então foda-se se achar um planeta, né? Com todo respeito, né? Com todo respeito, é que assim, com todo respeito aos planetas aí superhabitados do caralho, cientistas que estão procurando. Vamos supor que a gente encontra. Mas assim, não é assim, pelo menos com o que a gente sabe. Xandão, esse cara só mesmo que brigam por guerra de videogames enquanto Microsoft e Sony ganham bastante dinheiro kkkkkkkk. Pois é. Sabe hoje, não é muito difícil chegar num lugar 1.500 anos de luz de distância, é impossível. Hoje é impossível. Fala exatamente isso aí que você falou. Ufa. Se a gente, né, tem... Não, e eles fizeram essa merda toda por muito menos. Não era pra poder sobreviver à espécie. Era pra conseguir um Exatamente. tempero. Não, cara, mas tudo bem. Isso é Mas melhor tudo bem. tempero. Não, mas por que a gente não planta, arruma um jeito de plantar um tempero novo na Europa em vez de pegar o navio, cara, e enfiar aqui no meio desse... Ó, Bom, eu não tenho mais paciência pra assistir isso. Eu acho que a parte de evolução acabou. Eu deveria ter assistido esse vídeo inteiro antes, né? Então vocês me desculpem aí pela futilidade e baixaria da conversa, né? Acho que só os primeiros minutos eram sobre a teoria evolutiva, agora já tá falando de planeta habitável e outras baboseiras. Mas é isso. Esse é o nível, então, da discussão nos podcasts brasileiros, né? Espero que tenham, sei lá, discussões um pouco mais elaboradas aí. Por gentileza, fiquem à vontade para me mandar. Então, peço perdão aí por esse vídeo ter ficado meio porco assim. Mas, como eu disse, muita visualização para uma discussão. Salve Xandão, Serjão tá anos luz de descobrir uma dieta kkkkkkkk. Esse tá, irmão. Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tal super Xandão? Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tal super Xandão? Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tal super Xandão? Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tal